Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor a partir de agora. Vamos lá dar uma olhada para ver qual é o tema da nossa aula de hoje? Olha só, nossa aula de hoje é revisão e avaliação. Isso mesmo. Então, sem mais, vamos lá para a nossa aula. É isso aí, turminha. Hoje a gente vai fazer a nossa revisão da aula sobre os hebreus, né? Uma viagem antiga era o título da nossa aula, né? Os hebreus, uma viagem antiga. Vamos falar aí desse povo que tem um legado, que tem uma história, que tem uma contribuição aí para a humanidade, um legado que reflete até os dias atuais, né? Os hebreus, povo hebreus, que a sua história marcada aí por luta, por resistência, por resiliência, por resistirem, né, durante muito tempo. E uma das grandes contribuições do povo hebreu para o mundo atual é a religião, né? Vai deixar aí uma herança à questão religiosa que vai ser refletido até os dias atuais. E para começar, então, a nossa revisão, a gente inicia aí com um tópico falando sobre a questão da religião. Olha só, a religião, turminha. A religião desempenhou um papel fundamental no processo de união do povo hebreu, tornando-se o elemento mais significativo na formação do seu Estado. Sem dúvidas, turminha, a religião acabou desempenhando um papel fundamental na coesão do povo hebreu. A religião, olha só, ela se tornou o elemento mais significativo na formação de sua identidade. O que isso quer dizer, professor? Olha só, ela os ajudou a se manterem unidos, acreditando que Deus estava sempre ao seu lado, cuidando deles e guiando-os em sua jornada. Por isso que nós vamos ver e dizer que a religião acabou se tornando o elemento mais significativo na formação do seu Estado. Mas nem sempre foi assim, turminha, porque olha só, inicialmente os hebreus, eles eram politeístas. E você já sabe o que é politeísta, não é? O que é ser politeísta, o que é uma religião politeísta, não é? A gente tem aprendido o que é uma religião politeísta, o que é ser politeísta, né? É quando se adora vários deuses, quando se tem vários deuses dentro da religião. Mas olha só, com o tempo, este povo hebreu acabaram evoluindo para o monoteísmo, ou seja, diferente do politeísmo, o monoteísmo acredita em um único Deus, isso mesmo. Então a gente vai ver que os hebreus ao longo do tempo acabariam evoluindo para o monoteísmo, adotando Jeová ou Yahvé, dependendo como vocês pronunciam, como seu único Deus, certo? Galerinha, olha só, essa crença em apenas um Deus ajudaria os hebreus a criar uma identidade, uma coesão. Mas nós vamos ver o seguinte, olha só, os princípios religiosos fundamentais do povo hebreu acabaram servindo aí para desenvolvimento tanto da religião deles, né, quanto também de outras religiões, como, por exemplo, o cristianismo. A gente tem aqui um símbolo do cristianismo. Vamos ter também uma influência do islamismo. Então, esse princípio aí, alguns princípios vão nortear essas religiões que também vão ter uma forte influência da religião do povo hebreu, tá? O cristianismo e o islamismo iriam ter aí como, por exemplo, a figura de um único Deus e várias outras crenças, outros costumes ali que vão ser herdados da religião dos hebreus dentro do cristianismo e do islamismo, tá? Uma coisa também importante que a gente tem dentro da religião dos hebreus eram os rituais e crenças.
Porque, olha só, entre os rituais e crenças dos hebreus, a gente destaca algumas delas. Mas por que, professor, que esses rituais eram importantes? Olha só, os rituais e crenças dos hebreus acabaram desempenhando um papel muito importante nas suas vidas. Esses rituais deixam mais forte a identidade religiosa dos hebreus, fortalece também a comunidade, preserva a história e a identidade do povo hebreu, a identidade cultural e transmite também alguns valores éticos e também acaba criando aí uma ligação com o divino. Por isso esses rituais são importantes, esses rituais, essas crenças dos hebreus são importantes dentro do contexto religioso. E aí a gente tem a santificação do sábado, né? Que é considerado o 7º dia da criação do mundo, aonde, segundo o livro de Gênesis, lá na Bíblia, diz que foi quando Deus descansou. Então, esse dia é um dia sagrado para os hebreus. Vamos ter a comemoração da Páscoa, que para eles isso essa comemoração serve para relembrar a libertação da escravidão e a sua saída do Egito, tá? A Páscoa para os hebreus tem esse significado. E o Pentecostes, que comemora o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés, lá no período do Êxodo, onde eles estão fugindo para Canaã de novo, fugindo do Egito para Canaã. Nesse caminho até Canaã, Deus acaba entregando os 10 mandamentos através de Moisés, tá? Só para a gente ter uma ideia do quanto a religião é importante e o legado, a herança aí do povo hebreu, que reflete até os dias atuais, né? Dessas questões religiosas que acabam, de certo modo, influenciando, certo? Então, a gente vai ver a origem. O relato bíblico afirma que os hebreus tiveram origem com o patriarca Abraão. Abraão era um pastor seminômade que vivia na cidade de Ur, localizada na Mesopotâmia. Segundo as narrativas bíblicas, Abraão teria recebido uma profecia de Deus, que é conhecido como Javé pelos hebreus, e Deus prometeu a Abraão uma terra e uma grande descendência se ele deixasse a Mesopotâmia e passasse a adorar somente esse Deus único. Então, o que Abraão faz? Abraão junta a sua família e começa uma peregrinação aqui da região da Babilônia, e ele vai até a região de Canaã. Olha só, após receber um chamado de Deus, Abraão lideraria uma migração dos hebreus da Mesopotâmia para Canaã, que hoje é conhecida como a região da Palestina. Os hebreus iriam se fixar na região do Vale do Rio Jordão, que possuía terras férteis e era o que importava dentro daquele contexto. Canaã era uma região fértil e abundante, com terras boas para a agricultura, a pecuária, e isso era importante para os hebreus, que eram um povo seminômade, que vivia de agricultura e da pecuária, ou seja, se estabeleceu num lugar, cultivavam, plantavam, exploravam a terra, quando não dava mais nada, migravam para outra região e ficaram assim dentro da região de Canaã durante um longo período. Olha só, mesmo na mesma terra, os hebreus mantiveram seu estilo de vida seminômade, baseando-se na agricultura e na pecuária. Essa fase da história hebraica é conhecida como a fase dos patriarcas. Olha só que interessante. Fase conhecida como os patriarcas. E o que é, professor, essa fase dos patriarcas? Olha só, turminha. O patriarcado é uma forma de organização social e familiar em que o pai, ou então o homem mais velho, tem autoridade e poder sobre toda a família e os seus descendentes. Dentro de uma sociedade patriarcal, os homens geralmente têm o controle das decisões importantes, das propriedades, dos recursos, enquanto as mulheres e crianças podem ter menos poder e autonomia.
Então, essa fase da história, enquanto eles estiveram ali em Canaã e depois vão migrar para o Egito, essa fase da história hebraica é conhecida como fase dos patriarcas, onde os homens tinham o poder, influenciavam ali naquela região. Certo, turminha? Olha só, continuando. A gente vai ver, então, o período dos patriarcas, olha só. E aí, 3 nomes acabaram se destacando neste período. A gente tem Abraão, que é considerado o patriarca fundador dos hebreus. Ele é o pai de Isaac, que é pai de Jacó. Olha só, a gente tem ali na ponta Abraão, depois nós vamos ter Isaac, que é o segundo patriarca dos hebreus, e ele é o pai de Jacó. E, por fim, a gente tem aqui a figura de Jacó, que é o terceiro e último dos patriarcas. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Olha só que interessante. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel, que são as tribos que dão origem ao povo judeu, tá? São as tribos do povo, são as origens do povo judeu, tá? Continuando, olha só. Jacó, então, é o pai das 12 tribos de Israel, que são as origens do povo judeu. Durante o período do patriarcado, os hebreus decidiram migrar para o Egito, motivados pela escassez de alimento em toda Canaã. Jacó, turminha, é considerado aí, ó, pai das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque seus 12 filhos se tornaram os ancestrais das 12 tribos que compõem o povo de Israel. E aí, durante todo o período do patriarcado, os hebreus começaram a estabelecer também as suas crenças religiosas. Foi durante este período que eles começaram a estabelecer as suas crenças religiosas. Jacó seria o responsável, segundo o livro de Gênesis, pela ida do povo hebreu para o Egito, motivado pela escassez de alimentos em toda a Canaã. Então a gente vai ver que o Egito, dentro deste momento da história, estava, por sua vez, com suas terras férteis, tá? O Egito era uma região que tinha terras férteis por conta do rio Nilo e, por isso, não enfrentava escassez de alimento. O que o povo hebreu faz, então? Vai para o Egito em busca desses alimentos, porque o Egito é uma terra fértil naquele momento, e como os hebreus eram um povo seminômades, eles migram para o Egito em busca de alimento, porque há uma escassez na região de Canaã durante este período. E aí inicia uma nova fase na vida do povo hebreu. Olha só, a escravidão no Egito. A chegada dos hebreus ao Egito coincidiu com o período em que os Hicsos, povos de origem semita, como os hebreus, dominavam a região. Os hebreus, então, passaram a ser escravizados depois que os egípcios expulsaram os Hicsos da região e, segundo relatos bíblicos, Moisés teria liderado os hebreus na fuga e travessia do deserto a pé. Olha só essas imagens que o professor traz para vocês, essas imagens que relatam, que trazem aí, são inspiradas em relatos bíblicos, né? Conforme a narrativa bíblica, os hebreus receberam a ajuda de Deus e foram enviados 10 pragas ao Egito até que o faraó concordasse em libertar os escravos. Porém, arrependido, o faraó acabaria perseguindo os hebreus. Deus iria abrir o Mar Vermelho para permitir que o povo passasse. E apesar da promessa de uma viagem de 40 dias para a região da Palestina, né, para Canaã, que hoje é a atual região da Palestina, a teimosia do povo contra Deus resultou em uma jornada que durou aí mais de 40 anos. E aí, durante o êxodo, que foi este período da fuga e libertação, né, da fuga do povo hebreu do Egito, retornando para Canaã, Moisés teria recebido as tábuas da lei de Deus, que continham aí os 10 mandamentos, que era um conjunto de princípios éticos para orientar os hebreus em sua conduta. Esses mandamentos desempenharam um papel crucial na formação
da ética e da identidade religiosa do povo hebreu. Olha só o Êxodo. O Êxodo foi essa migração dos hebreus do Egito de volta para Canaã, e isso ficou conhecido como Êxodo. Quando os hebreus chegaram a Canaã, encontraram a terra então povoada pelos cananeus, que eram povos originários da região, e também os filisteus, que vão estar ali ocupando essa região. Nós vamos ver então o povo hebreu entrando em conflito com esses povos que ocupavam a região, e depois de muito conflito, os hebreus vão começar a conquistar de novo a terra. Com essa conquista, nós vamos ver a formação das 12 tribos de Israel, que são essas tribos que nós temos aqui. A gente traz um mapinha para vocês tentarem visualizar como o território de Canaã, que hoje é a região da Palestina, ficou dividido dentro deste contexto após os conflitos e as vitórias. Olha só, a narrativa bíblica conta que a região teria sido então conquistada em uma campanha militar feita sob a liderança de Josué. Nessa campanha, a região seria integralmente conquistada e dividida em 12 tribos que passariam a ocupar uma parte distinta da região, como a gente pode observar aqui no mapa. Com a morte, então a gente vai ver iniciando aí um novo período também na história dos hebreus, que é o período dos juízes. Olha só, vamos dar uma olhada. Os juízes eram líderes militares e religiosos que defendiam o povo hebreu de seus inimigos. Eles também eram responsáveis por resolver conflitos internos e promover a justiça. Então, o período dos juízes é esse período onde nós vamos ver aí a figura desses líderes que vão ser muito importantes para a história de Israel. Aqui a gente tem a figura de Josué, que liderou os hebreus na conquista de Canaã. Depois nós temos aí a figura de outros juízes, tá? Josué foi ali o responsável que liderou os hebreus na conquista das terras de Canaã e essa organização aí das tribos. Depois nós vamos ver a figura de juízes como Débora, que foi uma juíza importante que liderou os hebreus em várias vitórias sobre os cananeus. Sansão, ali embaixo, que foi um juiz que lutou contra os filisteus. Vamos ver também Samuel, que foi o responsável por inaugurar o período da monarquia hebraica, com a coroação de Saul. Para lutar contra os filisteus, nós vamos ver as 12 tribos hebraicas decidindo, então, se unir sobre o mesmo chefe. Sabe aquelas 12 tribos que nós vimos? Elas, para conseguir derrotar ali os povos que estavam ocupavam a região, os filisteus, eles então vão se unir, formando aí, proclamando aí neste período Saul como rei dos hebreus e formando o chamado Reino de Israel, certo? E aí a gente tem a inauguração do período monárquico. O período monárquico é a terceira fase da história do povo hebreu, e é nessa fase que os hebreus formam um reino unificado, governado por um rei. Os reis hebreus eram responsáveis por defender o povo de seus inimigos, promover o desenvolvimento econômico e cultural e preservar a religião judaica. E olha só, turminha, o professor traz aqui a imagem de 3 importantes reis da fase monárquica dos hebreus. A gente tem rei Saul, rei Davi e o rei Salomão. Saul foi o primeiro rei dos hebreus. Davi foi o segundo rei, que foi um rei que unificou o reino hebreu e expandiu suas fronteiras, tá? E aí depois nós vamos ter aqui na nossa imagem o terceiro rei, que foi Salomão, um rei que construiu o Templo de Jerusalém, tá? A história do povo hebreu, turma, é uma história de lutas, conquistas. E os hebreus são um povo resiliente que sempre soube superar os desafios. Nós vamos ver que após a morte de Salomão, o reino hebreu acabou se dividindo em Israel com 10 tribos e a capital de Samaria e Judá
com suas 2 tribos e a capital em Jerusalém. Os hebreus em Judá passaram então a ser chamados de judeus, marcando aí o início de uma fase importante na história. Então a gente vai ter, olha só, o território daquele período da Palestina, né, de Canaã, sendo dividido aqui, olha, em reino de Israel, aqui nessa parte azul, com as 10 tribos que vão fazer parte aqui, a capital aqui na região chamada de Samaria, e o reino de Judá, tá? Essa parte mais amarela, formado aí por 2 tribos, e a sua sede, a sua capital, Jerusalém, certo? Continuando, nós vamos ver, olha só, o período que vai ficar conhecido como cativeiro da Babilônia. Durante o cativeiro da Babilônia, que ocorreu após os hebreus serem subjugados pelos assírios devido à divisão do reino, Jerusalém foi devastada sob o comando do rei assírio Nabucodonosor. Muitos hebreus foram então levados como escravos para a Mesopotâmia, constituindo um doloroso capítulo na história do povo hebreu. A escravidão perdurou aí até 539 a.C., quando Ciro I, Ciro Grande da Pérsia, conquistou a Babilônia, resultando na libertação dos hebreus. Então, o reino de Israel, o reino de Judá, quando foram conquistados por Nabucodonosor, foram destruídos e todo o povo hebreu foi levado para a Babilônia para ser cativo, para serem prisioneiros na região da Babilônia. Quando Ciro I, Ciro Grande da Pérsia, conseguiu conquistar a região, ele libertou o povo e o povo ali das tribos de Judá voltariam para a região de Canaã, voltariam para a região ali que hoje é a atual região da Palestina e iriam formar ali de novo seu povo sobre a jurisdição da Pérsia, sobre a jurisdição ali do povo que os dominavam, tá? Após a retornada para a Palestina, reconstruíram o Estado hebraico de Judá, mantendo sob o domínio persa. Os conquistadores seguintes foram os macedônios e mais tarde os romanos. Então, os hebreus ali estiveram sob o domínio do povo macedônio e também da civilização macedônica e também da civilização romana. A história prossegue com um evento crucial durante o imperador Tito, em 70 d.C., quando o exército romano devastou Jerusalém, levando a dispersão dos judeus para outras regiões. Esse momento da história, onde os judeus são expulsos da região de vez pelos romanos, os romanos chegam lá e dizem assim, olha, vai todo mundo ter que sair daqui, não queremos mais ninguém aqui, porque estão fazendo muita confusão, muito conflito, tá difícil controlar esse povo aqui nessa região, que agora pertencia a Roma. O que o imperador romano faz? Pega todo aquele povo judeu e diz, saiam todos daqui, vão procurar outros lugares dentro do império, vão se espalhar aí pelo Império Romano, mas aqui ninguém mais fica para não ter confusão. Este momento da história é conhecido como diáspora. Então, todo o povo hebraico sai, todo o povo hebreu ali sai daquela região e se espalha pelo mundo. Após isso acontecer, nós vamos ver a antiga região ali da Palestina sendo ocupada por diferentes povos, destacando-se a presença árabe na Idade Média. Então, quando isso acontece, aquela região onde os hebreus ocupavam, que era a terra prometida de Canaã, onde eles teriam ali uma terra farta e tal, quando eles são expulsos de lá pelos romanos, eles são obrigados a se espalharem pelo Império Romano e não podem mais ficar naquela região, a gente começa a ver a chegada do povo árabe ali ao longo da história, principalmente no período da Idade Média. Eles começam, então, a ocupar aquela região e desenvolver ali as suas comunidades e seus estados, enfim, começam a se organizar na região e vão ficar ali durante muito tempo, enquanto o povo hebreu ali está espalhado pelo mundo, tá? Nós vamos ver que apenas em 1948, por meio de uma decisão da Organização das Nações Unidas, os judeus, né, os descendentes ali do reino de Judá,
os judeus conseguiram se estabelecer, ter o direito e estabelecer o Estado de Israel naquela região de novo, reunindo-se novamente como uma entidade independente. Contudo, essa criação desse Estado acabaria desencadeando conflitos persistentes na região, aos quais perduram até os dias atuais, né? Quando o povo hebreu, o povo judeu ali pode retornar para a região e estabelece ali o Estado de Israel, que a gente conhece hoje, o país de Israel, tem ali o povo que já estava ocupando aquela região desde a Idade Média. E isso vai gerar um conflito constante que vai durar aí até os dias atuais. Mas isso, turminha, a gente vai deixar para uma próxima aula. A gente vai ficando por aqui.